Então, Dominique, está terminando as férias, né? Já daqui a pouco Exatamente. começa as aulas, ocorre novamente. Conseguiu descansar um pouquinho? Sim, sim, sempre dá. Voltar para casa já é bem relaxante, na verdade. E se afastar um pouco da correria do Recife já acalma muito. Mas eu amo, eu me divirto muito. Então, eu não tenho nada a te reclamar, não. Não, você gosta de estar no campus, né? Sim, 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 sim. Eu imagino. É, Espero que você tenha conseguido descansar um pouquinho, né? Porque período que vem você já vai para o terceiro período, né? Isso, exatamente. Terceiro período. Daqui a pouco você se forma. Passa rápido no final das contas. Já Passa. passou um, já passou um ano e nem parece que já faz esse tempo todo. Então, Mas você gostou mais do período que foi remoto ou esse presencial? a facilidade do remoto é inegável. É, Mas a pessoalidade do presencial é insubstituível. é verdade. Então, de todas as coisas, acho que a pessoalidade vence no final das contas, porque acaba compartilhando a carga junto com as outras pessoas, acaba aliviando um pouco a sua própria também. Quando você está É, em casa sozinho, não tem muito como fazer. não. E Estudar com os colegas é muito legal, né? Porque você estuda, aí passa aquele estresse, aí vem um conta uma piada, aí você já, né, muda um pouquinho o ânimo, aí depois volta a estudar. É sempre bom compartilhar momentos de tensão e de alegria, né? E sozinho em casa não dá para fazer isso. Além do contato direto com o professor, né? Que eu acho que facilita um pouco mais o aprendizado. sim, sim, sem dúvida. Eu lembro até que uma das coisas que a turma colocou no grupo que a turma tem foi a foto de um colega, uma legenda presencial muito melhor do que online, porque um dos colegas estava no data show tentando conectar, só que não estava conseguindo, porque estava sem internet. Aí começou a jogar o joguinho do dinossauro quando está sem internet. Esse tipo de situação só dá para acontecer no presencial. Então, Presencial, é verdade, é verdade. Bom, já são 7h05, né? Eu acho que vão entrar mais algumas pessoas, mas a gente já pode começar. A gente já começou a conversar, na verdade, né, Dominique? Mas a gente já pode conversar um pouquinho sobre a nossa pauta da nossa entrevista, né? Então, eu vou me apresentar e depois você se apresenta e a gente começa, tá? uhum, Bom, boa noite a todos. Meu nome é Tâmara Albuquerque. Eu sou docente do Departamento de Bioquímica e estou aqui à frente dessa entrevista com Dominique, que foi meu aluno no primeiro e segundo período do curso médico, né? E ele vai falar aqui um pouquinho sobre a vida dele. Boa noite, Dominique. boa noite, Tamara. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, da melhor forma que você acha, tá? Pode trazer coisas pessoais, pode trazer coisas mais profissionais. Então, uma breve apresentação. Perfeito. A Tamara já adiantou a apresentação do nome. Meu nome é Dominique e eu vou ingressar agora no terceiro período do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, do Recife. Ah, o jeito mais simples de se apresentar é desse jeito mesmo. Foram 7 anos necessários para conseguir a aprovação. É sempre o que todo mundo fala quando tem esse tipo de apresentação normalmente. Ah, e antes disso eu era de escola pública, do Erém Bezerros, para ser mais específico, que é a minha cidade natal. Eu sou do Bezerro. E encontrei professores incríveis na minha escola que muito, muito me inspiraram e contribuíram para a minha formação, sem dúvida nenhuma. E continuo encontrando grandes professores, como Tâmara, por exemplo, agora na universidade.
Aí vale a pena já começar a falar desde agora que é para ver o quanto o ensino público no Brasil ainda pode funcionar, né? Então, é ótimo quando a gente vê ele funcionar. Então, é isso. Acho que de início dá para dizer. É, posso devolver os elogios, né, Dominique? Você é um aluno muito bom, é um aluno que está sempre à disposição para ajudar. É, nós, professores, né, mexendo naquelas tecnologias que a gente não é muito afinado, eu, né, não sou. E Dominique sempre me ajudou a destravar alguma tecnologia em sala de aula. E está sempre a postos, né? E é um aluno muito interessado que tem um futuro aí de muito sucesso. Mas, Dominique, você sempre soube que queria ser médico ou houve alguma influência familiar na sua escolha? Né? Naquele momento em que você vai fazer vestibular para quê? Sempre tem, né, na família, Dominique devia fazer isso, Dominique tinha que fazer aquilo. A gente sabe que, né, que existe uma certa influência por parte dos pais, tios, avós. E eu queria saber de você, na sua família, né? Houve algum tipo de influência? Como eu sou de uma cidade mais para o interior, o tempo passa diferente de acordo com a cidade, né? Então, as universidades chegaram primeiro nas capitais e depois foram se interiorizando. Só que não só a universidade em si, mas a ideia de universidade. Tanto que a grande ideia que tinha dentro da cabeça da minha família era a grande meta de estudos. Tem que concluir o ensino médio. Essa era a meta. Porque mesmo dentro da minha família, pouquíssimos tinham concluído o ensino médio. Minha mãe, por exemplo, fez até a quarta série, agora quinto ano do ensino fundamental, por exemplo. Meu pai foi um das famílias que conseguiu concluir o ensino médio, e acho que dentro de toda a minha família paterna, só mais uma outra pessoa conseguiu. Já na minha família materna, acho que só uma pessoa conseguiu. Então, o grande foco dele é você invista no seu futuro, você precisa estudar. E a ideia na época era você precisa concluir o ensino médio. Só que aí, com o tempo, a ideia da universidade foi se interiorizando. A UFPE foi fundada aqui em Caruaru, que fica do lado de Bezerro, cidade vizinha a Bezerro. Aí a ideia de universidade começou a aparecer cada vez mais. No ensino médio, em especial, existia esse sentimento de incentivo nos professores de dizer que os estudos não precisavam parar quando o ensino médio fosse concluído. E havia a possibilidade da universidade, do ensino superior. Ou seja, foi literalmente mais ou menos no ensino médio, quando começou a aparecer essa possibilidade de universidade. Antes disso, eu mal tinha escutado sobre o que era uma universidade, na verdade. E minha irmã conseguiu ser aprovada na universidade também, minha irmã mais velha, daqui de Caruaru, na UFPE. Aí sim a ideia de universidade foi estabelecida na nossa mente mesmo. Aí a possibilidade pareceu ser acessível, é possível. Foi isso Uhum. que foi sinalizado na época. Uhum. Aí logo no começo eu pensei em saúde como uma opção de área, mas sem ter muita certeza ainda de qual curso exatamente, mas sim a área de saúde. E primeiro pensei em psicologia, porque era o que parecia que dava. Medicina não parecia que dava. Se a realidade da universidade tinha chegado agora, a ideia de um dos três cursos mais concorridos, ou seja, direito, engenharia e medicina, não tinha chegado ainda essa possibilidade na nossa cabeça. Aí comecei com psicologia, por causa desse gosto pela saúde, pelas ciências naturais e pela pessoalidade, que era o que a gente estava falando no começo, por esse contato com o outro. E depois que o ensino médio concluiu, aí foi que eu decidi finalmente fazer medicina. E a família sempre apoiou o tempo todo, assim, porque o mote era estude, era sempre isso, era basicamente isso. Uhum. É interessante, né? Essa interiorização que você falou, ela realmente é muito recente, né?
Quando eu comecei a estudar, eu acho que ainda não tinha nenhum campus de Vitória. E eu acho que o campus de Vitória foi construído no momento que eu já estava na graduação e depois veio de Caruaru, veio também a interiorização da Universidade de Pernambuco, né? Veja como é tão importante a interiorização da universidade, né, para trazer profissionais do interior, né, para profissionalizar todo mundo, que todo mundo merece sim fazer um curso superior e a universidade é para todos, né? Isso é importantíssimo. Então, assim, a escolha do curso médico foi praticamente sua mesmo, né? Dentro das possibilidades, a chave foi abrindo, né? Sua mente foi evoluindo junto com essa interiorização das universidades e você, aos poucos, né? Foi desabrochando aí para o curso médico, né? Que bom, né? O interessante que você já começou a falar lá no início é que você veio de escola pública, né? Eu gosto muito de ressaltar e de falar, né, que a escola pública, apesar de existir problemas, que a gente sabe e conhece que existem problemas, né, ela pode também trazer uma base para pessoas que querem sim entrar numa universidade pública e em cursos de grande concorrência, como é o curso médico, né? E então toda a sua educação escolar foi feita numa escola pública, né? Mas você fez algum cursinho, você teve algum outro tipo de base? Como é que foi essa caminhada sua de estudos no ensino fundamental e médio e pré-vestibular? O... Antes que eu esqueça, vale a pena sinalizar que um outro grande professor que eu encontrei na universidade comentou aqui embaixo, o professor Bruno Severo, é incrível também, mandou um abraço também, professor. Meu ensino médio como um todo foi em escola pública e eu fiz metade do ensino fundamental na escola pública também, porque a escola, eu comecei o ensino em escola particular aqui, só que a escola particular que eu estudava fechou, porque ela era a que tinha a mensalidade mais acessível, aí acabou fechando. Aí metade do meu ensino fundamental foi em escola pública e daí para frente o público em si. É bem complicado conseguir ser aprovado nos cursos de maior concorrência, sem dúvida nenhuma, porque existe planos muito bem traçados para conseguir a aprovação. E esses planos não estão ao acesso de todas as pessoas. De um jeito simples, não é só estudar. Não é só estudar que você consegue passar. Você precisa estudar com uma determinada orientação. Você precisa ter um mapa para conseguir fazer com que você chegue lá. E esse mapa não é de graça. Essa é uma das partes bem tristes, na verdade, ainda, dos cursos mais concorridos. Em especial o curso de medicina. Aí, inicialmente, eu comecei estudando em cursinhos daqui, da minha cidade, exatamente para conseguir ir atrás desse mapa. Eu já tinha conseguido uma base muito boa na minha escola do ensino médio. Tive professores incríveis aqui no Erim dos Erros, mas não tinha como eles darem o conteúdo do mapa. Teria pedido demais. E, na verdade, foi bem no começo do uso do Enem, como ingresso na UFPE. Acho que eu comentei com uma senhora, professora até, que eu fiz o último vestibular tradicional da UFPE, de 2013. Ou seja, os professores ainda estavam preparando a gente para o antigo vestibular tradicional. Aí, a partir de 2013, começa o Enem e ninguém sabe de nada. Ninguém sabe para onde vai, exatamente o que tem que fazer. Fiz o da UPE também, em 2013 e 2014. 2014 foi o último. E aí, com essa novidade do Enem, de como desbravar essa prova tão longa, como exatamente dominar as estratégias dela, foi sendo criado um mapa à medida que o Enem foi se estabelecendo como método de entrada. E um dos grandes problemas foi exatamente esse tempo, porque à medida que o tempo passava, os professores das principais instituições privadas mais entendiam a prova, mais compreendiam o que era necessário para conseguir ser aprovado, e cada vez mais as aprovações eram concentradas em instituições privadas.
Eu vi uma matéria interessantíssima há pouco tempo, inclusive, mostrando como, tipicamente, alunos do ensino público acabam fazendo ensino superior privado. E como alunos do ensino privado acabam fazendo um estudo superior público. Mas isso fica para outra conversa. Aí eu entrei em cursinhos aqui na minha cidade, só que aí logo deu para perceber que o nível dos cursinhos da minha cidade não conseguiria dar conta por causa do curso. Aí eu fui para Caruaru, a cidade vizinha aqui, para fazer os cursinhos de lá também. Tive contato com professores incríveis também nos cursinhos. E finalmente encontrei o curso online. Comecei a estudar de casa por aulas online mesmo, por essas redes de aulas online que hoje tem muitas, na época tinha menos. E daí fui conseguindo construir esse mapa necessário na minha cabeça à medida que o tempo foi passando. E junto disso fui aprendendo demais mesmo. Acho que eu comentei também com você, professora, que no percurso eu acabei me apaixonando por ciências humanas e literatura também. Como eu também disse para a senhora, foi uma das coisas que me ajudou a me segurar em tantos anos de estudos. Ter a animação de continuar aprendendo nessas áreas que eu me encantei, e não só nelas, também na área da natureza, que no final das contas ainda é o que me move, ainda é o que me interessa demais. Mas sem dúvida, humanas, literatura e natureza vão juntos como paixão no coração. Isso que você falou sobre pessoas que fazem educação pública não entram em faculdade pública, né? É realmente um paradigma, né? Que eu não sei quando é que vai ser resolvido aqui no Brasil, mas que precisa ser resolvido, né? A educação tem que ser pública para todo mundo e de qualidade, né? É isso que a gente quer para todo mundo. Mas, né, é por isso que histórias de pessoas como você que vieram da educação pública e continuam na educação pública, né, numa universidade pública, são tão interessantes, porque a gente sabe que não é fácil, né? São histórias de muita dedicação, né? E planejamento estratégico mesmo, porque não é só estudar por estudar, não é? É estudar com um objetivo e uma meta muito bem traçada, né? E você aprendeu a estudar sozinho, né? Você tinha você conseguia enxergar o que você precisava para ser aprovado e traçar suas metas, né, seus objetivos e chegar naquelas metas, ou você teve ajuda, além dos cursinhos preparatórios? Logo vale a pena pontuar também, já que eu falei de Bruno. Bruno continua aqui com a gente. Ele é incrível. Um outro exemplo de ótima história de alguém que veio da gestão pública é Renato também, que comentou aqui. Ele também foi da mesma escola que eu e está se preparando para começar mestrado agora já, então, em ciências biológicas, para ser mais exato. Então tem outras maravilhosas histórias também do ensino público. Além disso, minhas irmãs também já comentaram, que aí é irmã, não tem nada para falar. São incríveis também, incríveis a sua medida. Conseguir montar na sua cabeça a estratégia de estudo é bem complicado, porque passa muito por aconselhamento dos cursinhos e dos professores, só que passa muito por experimentação própria também. Nunca vai existir nenhum método pronto que consiga ser entregue a você, porque como eu gosto de literatura, aí tem umas palavrinhas meio difíceis que são ótimas de usar, e quando eu uso ninguém nunca conhece. As idiosincrasias de cada coisa. Mas aí, traduzindo, é a sua identidade própria, sua pessoalidade, sua personalidade, sua individualidade. Cada pessoa tem isso, sua idiosincrasia. E por isso não vai existir um método que vai funcionar para todas as pessoas. Então, experimentação é uma coisa muito importante e muito difícil. Porque à medida que o professor trazia uma estratégia nova, você tentava usar, funcionava ou não funcionava, só que aí o que você pensava normalmente era que o erro estava em você e não na estratégia. Aí você pensa, não, vou continuar com essa, vou continuar funcionando.
Isso aconteceu muito durante o meu percurso. E continuar insistindo em estratégias que não funcionavam para mim, Uhum. mas eu achava que o problema era em mim e por isso eu continuava a tentar usá-las. Aí, depois de muita experimentação, acabei, também comentei isso com você antes da nossa entrevista, que acabei me encontrando muito no ensino online, exatamente por causa do protagonismo que o aluno precisa ter no ensino online. Você precisa conseguir se encaminhar, porque senão não sai. Você não consegue sair do lugar de jeito nenhum. Então, esse protagonismo que o aluno toma ajuda muito nessa experimentação Uhum. de estratégias e métodos que os professores passam. Tanto que tem diversas estratégias de pedagogia, né? Paulo Freire fala das suas Sim, várias pedagogias da autonomia. Então, essa importância da autonomia do aluno é muito bom. E é, o ensino online foi o que me ajudou a fazer isso, a desenvolver essa autonomia de entender quais métodos funcionavam, quais não funcionavam para mim. Até finalmente conseguir encontrar um que vale a pena ressaltar, não funciona perfeitamente. Nunca vai existir o método ouro. É impossível existir o método de ouro. Mas você sempre vai encontrar aquele método que dá menos brecha para os erros. é, Porque sempre acaba falhando em uma coisinha. Mas é. aí foi isso. Isso que você está falando, né, é uma maturidade intelectual, né? Cada um saber o método que é melhor para você, né? É uma maturidade intelectual que você adquiriu, né, para chegar onde você queria e que requer muita dedicação, né? E muita força de vontade e resiliência, porque não é fácil, né? Chegar por vários métodos e conseguir achar o seu próprio método. Não é fácil, né? A gente passa um pouco por isso aí para fazer os concursos públicos, né? A gente já conversou sobre isso e não é fácil. Tem que ter muita resiliência e perseverança, né? Dominique, eu lembrei agora que você me falou que você participou de um programa do governo de Pernambuco chamado Programa Ganhe o Mundo. E eu achei maravilhoso, né? Porque é mais um programa público, né, que traz benefícios maravilhosos para alunos de escola pública. E eu queria que você falasse para a gente, né, para nossos ouvintes, o que é isso, né? Esse programa Ganha o Mundo e qual foi a bagagem cultural, intelectual que você recebeu e ganhou com esse programa. Essa também é outra, como a gente tinha falado no começo, outra boa prova de como dá para confiar ainda no ensino público de excelência, né? Ah, foi em 2012, eu estava no segundo ano do ensino médio, quando eu consegui fazer o intercâmbio. Mas começa um pouco antes, no meu primeiro ano do ensino médio, na verdade, que é quando o programa Ganha o Mundo foi fundado, foi desenvolvido pelo governo do estado. A gente soube de um programa de língua estrangeira que a gente ia poder fazer de graça. Aí essa sempre é a palavra de hoje. Se De é de graça, graça. dá para ir. E eles disseram que, além disso, alguns alunos que conseguissem ter um desempenho mais acentuado durante a turma ia ganhar intercâmbio. Aí foi que a gente não acreditou de jeito nenhum. Eu disse, não, com certeza não vai acontecer, mas vamos arriscar. Vai que a gente ganhe pelo menos um intercâmbio para o Recife, já que a gente é do interior, né? Aí eu fui, comecei o curso, aprendi com esforço, qualquer língua nova sempre dá muito trabalho para aprender. Aí acabei fazendo o processo seletivo e consegui ser selecionado. Aí a viagem foi em agosto de 2012. Eu fui uma das últimas turmas a viajar. Os embarques começaram no final de junho. Aí eu vendo todo mundo indo embora, eu tinha certeza, não. Se eu conseguir, porque quando chegar na minha vez, vão dizer, não vai mais. É por isso que eu estou ficando por último. Aí todo mundo tinha certeza que não ia dar certo. Todo mundo só acreditou de verdade que a gente estava no meio daquilo quando a gente estava indo embora no avião. Então, aí começou a acreditar. E lá, no intercâmbio, foi nos Estados Unidos, na cidade de Mesa, no Arizona.
um dos estados do sul dos Estados Unidos. E lá foi uma experiência incrível, sem dúvida, porque sair de uma cidade tão pequena, onde, tentando usar uma metáfora, é difícil ter um horizonte grande em lugares muito pequenininhos. Seu horizonte acaba sendo do tamanho das coisas que lhe circundam. Então, como eu já tinha dito no começo, a grande meta era acabar o ensino médio e agora eu estava nos Estados Unidos fazendo uma parte do meu ensino médio lá. Essa foi a proposta. Eu fui para passar 5 meses para fazer a segunda metade do segundo ano do ensino médio numa escola pública de lá, dos Estados Unidos. Aí, quando eu me pego lá nos Estados Unidos, eu penso, caramba, lá, a esse tempo eu ainda pensava em psicologia. A medicina ainda não pairava na minha cabeça. Só que aí eu me vi no meio dos Estados Unidos e por que eu estou pensando ainda que talvez medicina não seja uma opção para mim também? Talvez o clique para que o horizonte fosse aumentado foi entrar num avião, mudar de fuso horário e ir para um lugar extremamente longe para perceber que dá, que é possível, que o horizonte é alargável, ele não é fixo. E lá foi esse ponto de virada. Eu ainda mantenho contato com a minha família que me recebeu lá há 10 anos. São pessoas incríveis, inclusive são os Barba, para ser mais específico. Sobrenome incrível para uma família. Eu achei, sempre achava maravilhoso. Família Barba. E mantenho contato com eles até hoje em dia e foi sem dúvida a virada de chave para esse horizonte que eu comentei agora. É, é, eu sou maravilhada com esses programas do governo do estado, do governo federal, que trazem essa possibilidade para nós, né? Uma possibilidade que há tempos atrás era só de jovens ricos, né? De famílias ricas que poderiam fazer um intercâmbio fora, e o governo do estado e o governo federal traz isso como uma possibilidade real, né? Para alunos de escola pública, isso é maravilhoso, né? E eu fico muito feliz de conhecer uma pessoa, né, como você, Dominique, porque eu tenho certeza que você aproveitou integralmente esse período de 5 meses, né, numa cidade como, num país como os Estados Unidos. E aí você descobriu que não existe limites, né? É importante, você que vem de uma cidade tão pequena, e até nós mesmos aqui de Recife, a gente tem, às vezes, crenças limitantes. Ah, isso não é para mim, né? E é necessário, às vezes, um estímulo, um único estímulo para a gente saber e perceber que não existe limite para o nosso crescimento, né? O universo é pouco, é pequeno para o que a gente pode fazer, se a gente quiser, né? E aí, fico feliz que isso tenha acontecido para você. Bom, depois de 7 vestibulares, não, um vestibular e 6 Enems, não é isso? Foram 7 Enems também, eu também fiz Enem em Ah, 2013. então depois de É, 7 foram, Enems, você finalmente, né, pôde provar o gostinho da vitória. E aí eu quero que você me conte, assim, como é que foi descobrir que você iria realmente chegar lá. Me conta. deu trabalho, inegavelmente deu trabalho. Ah, a- as ferramentas para você conseguir se manter motivado são, são muito escassas, são aqueles diamantes que você consegue encontrar depois de cavar muito. Ah, e eu fui encontrando alguns vários desses. Ah, sem dúvida, vale a pena destacar, existem, aí isso é exatamente por causa dos estudos existem 7 virtudes, as 7 virtudes da tradição, que podem ser chamadas das 7 virtudes, sendo 4 cardeais e 3 teologais. As 3 virtudes teologais foram, sem dúvida, alguns desses diamantes que eu encontrei que me seguraram
durante muito tempo. As três virtudes teologais são fé, esperança e amor. Aí, sem dúvida, foi dentro dessas três. Eu, 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 eu sou uma pessoa religiosa, eu pratico religião, frequento igreja. Então, encontrar uma comunidade de fé para você se sentir bem também faz uma grande diferença. Além disso, como eu também já tinha comentado, a paixão pelo saber, a paixão pelo conhecimento também são bem importantes. Eu me apaixonei profundamente por ciências humanas e literatura. Gosto muito de ler até hoje em dia. Na universidade é difícil encontrar tempo para isso, mas sempre tem como. Entre um intervalo ou outro, entre 15 minutos, abre um livro ou passa umas 5 páginas, pelo menos. E também pelas ciências humanas. Desculpa, pelas ciências naturais. E agora dá para chamar de saúde, já que agora, localizando ainda mais. Que também são absolutamente encantadoras de se estudar. E essa parte, a professora Tâmara, sem dúvida, sabe tão bem, sem dúvida melhor do que eu, como é tão encantador essas áreas, porque tem conhecimento muito maior do que o meu, sem dúvida. Aí, quando foram 7 Enems, 2 provas da UPE e uma prova da UFPE. Na primeira prova da UPE que eu fiz, eu coloquei para enfermagem. É o plano B, que todo mundo sempre faz. Aí eu fui aprovado. Fui aprovado em 2013 em enfermagem. E a decisão, e agora, o que fazer? E decidi não continuar no curso, decidi continuar estudando. Vendo todos os meus colegas se formarem, depois de 5 anos, mais ou menos a duração de cada curso, fui vendo cada um deles se formarem, fui vendo cada um deles ganharem filhos, se casarem, e eu estava fazendo o que eles já tinham feito há 5, 6, 7 anos atrás. E conseguir permanecer precisa desses diamantes que eu comentei. E tanto que, finalmente, quando eu consigo dominar mesmo a prova do Enem, foi quando eu estava realmente apaixonado por essas áreas. Tanto que, isso eu também comentei com você, professora, quando eu corrigi as provas, em Ciências Humanas, eu acertei 42 das 45 questões de Ciências Humanas do Enem. E eu também comentei com você que isso é só para dar dúvida. E será que eu não devo mudar de área, então? Já que eu só errei 3 questões. Aí a pressão começa a pegar. Só que aí, também como comentei, só que no segundo dia de prova, quando eu finalmente fiz a prova de Ciências da Natureza, aí eu consegui acertar 43 das 44, porque uma questão foi anulada, das 45. Aí foi um bom alívio de ufa. Tá bom, vai, então funciona. Ainda é minha área. E encontrar esses, voltando à metáfora que eu tinha dito, esses diamantes foram muito bons. Encontrei escritores maravilhosos, o professor Bruno até colocou uma citação aqui no grupo de Clarice Lispector, que foi uma das escritoras que eu descobri e acabei me apaixonando demais também. É uma das minhas escritoras favoritas, sem dúvida. Então foram esses diamantezinhos que foram aparecendo no caminho. E vale a pena ressaltar, diamantes que eu nunca encontrei sozinho. Eu sempre precisei da ajuda de alguém. Esses diamantes sempre vieram, na verdade, nas mãos de outras pessoas até mim. Eu precisei cavar para chegar até eles, só que existiam mãos segurando eles antes de que eu pegasse. Então, os diamantes precisam de pessoas também para conseguir chegar em você nessa caminhada, sem dúvida. São esses diamantes que a gente segura e fica mais forte e resiliente, né? Eles tornam a caminhada mais fácil, né? E quando você recebeu que acertou, né, todas essas questões e você recebeu o resultado final, né, dentro daquelas proposições que você colocou lá, conta pra gente qual foi o resultado final, né, e a sensação sua, da sua família. Eu acho que esse momento é o momento mais feliz, eu acho, de todo mundo, né? De você, da sua família. Eu acho que é um momento, o auge. Né? E conta pra gente, então, como é que foi esse auge.
O, o ano do que eu consegui a minha aprovação coincidiu com o começo da pandemia também. Então, esse é um episódio bem importante também, porque aí, se a cada ano a ideia de, não, esse é o último ano que eu vou tentar, porque já basta. Se essa Todo ideia ano nós sempre, para isso, né? todo ano, absolutamente todo ano, absolutamente, principalmente antes da prova, no dia da prova, não, essa é a última, essa vai ser a última, se passar, se não passar, vai ser a última. E quando começa a pandemia, então, aí é que as coisas literalmente ficam de cabeça para baixo. A pandemia começou aí, o estudo ficou todo remoto, só que como eu já vinha me adaptando ao estudo remoto, aí para mim isso foi muito bom. Ah, foi, sem dúvida, um estrago terrível, a gente consegue ver bem nos números da educação que a pandemia causou. Então, eu, sem dúvida, fui um privilegiado em relação a isso, porque eu já estava adaptado ao estudo remoto. Só que, ainda assim, o peso da pandemia paira em todos. Ter que passar todas as horas e horas do Enem de máscara, pensando, tenso, é difícil. Aí, quando eu finalmente faço a, a prova do Enem de 2020, que foi o ano que eu fui aprovado, eu fui aprovado para a chamada de 2021.2. E minhas aulas só começaram em 2022, inclusive, por causa do atraso que a pandemia deu no período. Ou seja, eu sou da entrada de 2021.2, só que só entrei em 2022. Então, entre aspas, de entrada eu sou 2022.1. Aí, já tendo em mente todas essas dificuldades, todo o cenário que se montava ao redor de tudo isso, quando estava chegando perto do período do Enem, eu já tendo em mente do número bom de questões que eu tinha acertado, eu já sabia que a nota ia ser boa. E porque, como foi tanto tempo construindo aquilo, quase como se você sentisse que, que, que o edifício está ganhando estrutura. Você sente que está se sedimentando, você sente chegando. Eu acho que provavelmente essa sensação foi bem presente no ano de 2020. Aí me inscrevi no SISU, coloquei, como sempre, colocava a primeira opção o FPE aqui de Caruaru e na segunda opção o FPE de Recife. Porque mesmo 7 anos depois de tentativa de vestibular, Recife ainda não era uma ideia que era possível na minha cabeça. É concorrido demais, eu sem dúvida não consigo. Aí a parte mais engraçada de todas é porque aí quando você coloca a sua nota no Enem, a nota roda durante os dias da semana e você consegue ver a sua posição em comparação com as outras pessoas que também se inscreveram. Aí no primeiro dia que as notas rodaram, quando eu vi a minha colocação, dava para entrar nas duas, tanto a de Caruaru quanto Recife. Eu lembro de até ter pensado, né, que absurdo, nenhuma das duas me queria antes. E agora as duas me querem de uma vez só. Vou fazer rebeldia, vou colocar para outro lugar, então. Vou para Paraíba, então, já que isso só para por revolta. Só que aí quando vi que era possível ir para o Recife, aí pensei, ponderei e acabei optando por colocar Recife como primeira opção. E no dia que saiu o resultado, foi um dia de tranquilidade. Na verdade, foi o que eu sempre digo, a gente não pulou, a gente não chorou, a gente só pensou, vamos começar a organizar para finalmente começar, porque a gente sabia que ia dar trabalho. Foram 7 anos investidos e agora vão precisar ser mais 6 investidos para uma outra empreitada, que também dá muito trabalho. Então a ideia foi mais objetiva mesmo, dizer, chegou, pronto, agora vamos se mobilizar para conseguir fazer acontecer agora também, porque não está na hora de descansar. Não Não. acabou, Bom, só a gente começou a próxima parte. só começou e
Quando a gente olha a carga horária de vocês, né, do curso de vocês, a gente vê o quão desafiador é, de fato, o curso de medicina. Vocês praticamente não têm tempo livre. Então, ou vocês dormem, ou vocês estudam para as provas. Muitas vezes eu percebo que vocês estão altamente cansados, com olheiras, exaustos, né? Final de período, não tem ninguém de boa na sala de aula, né? A gente percebe isso e a gente tem muita compaixão, né? Com vocês, com a carga horária de vocês. E aí, depois de 7 anos estudando e finalmente entrando na universidade, fala pra gente, Dominique, como é essa carga horária do curso médico, né? Como é que vocês equilibram a balança do estudar e descansar e também ter um pouco de vida social, porque ninguém é de ferro, né? Como é que dá para equilibrar essa balança, vida social e estudo? Vocês precisam estudar já na aula ou vocês têm tempo para estudar em casa, pegar um livro, ler, aprender no livro? Como é que é isso? Conta pra gente. Uma das coisas, quando você entra aí, essa é quando você dá para perceber que, que não acabou, não relaxem, vai continuar. É de novo os métodos. De novo os métodos. E agora, na universidade, você é bombardeado por um monte de métodos, por muitos materiais, por muita coisa. Você tem uma enxurrada de conteúdos e uma enxurrada de métodos ao mesmo tempo. Aí, tentando abraçar os métodos, você acaba negligenciando o conteúdo. Tentando abraçar conteúdo, você acaba negligenciando o método. Aí tudo atrasa, acumula e o caos está instaurado. Aí de novo, é por experimentação. De novo, é por experimentação. Existe um programa autônomo dos próprios estudantes, inclusive de medicina, de apadrinhamento, de estudantes de semestres passados ajudarem a alunos de semestres seguintes. Isso, sem dúvida, é uma das grandes ajudas. Tentar entender um pouco melhor o que você vai lidar junto com alguém que acabou de lidar com aquilo ajuda bastante. Principalmente porque é completamente diferente do que você pode esperar. Não tem como você estar preparado para alguma coisa assim. A universidade, o ambiente acadêmico, a academia em si, é um mundo muito específico. Ele tem sua linguagem própria, ele tem seu funcionamento próprio. Então, você vai começar a ter que literalmente aprender uma língua nova, literalmente, para conseguir começar a entender. E aí parte muito disso. Tanto a escolha mais complicada em relação a dormir ou estudar, eu normalmente opto por dormir. Para mim só fica meio difícil quando a escolha tem que ser tomar banho ou dormir, porque aí o jogo fica difícil. Mas por dormir eu sempre opto por dormir. Aí termina que dentro dessa experimentação você acaba conseguindo se encontrar muito bem. Mas como o curso é integral, a gente está lá de manhã até de tarde, não existe intervalo sem estudos. O intervalo significa tempo para estudar. O fim de semana significa tempo para estudar também, porque você precisa lidar com todas as aulas, com todas as demandas de trabalho, de atividades, seminários e provas. E muito tempo é tomado com tudo isso. Aí o tempo de estudar mesmo, voltando àquilo que a gente falou no começo, da pedagogia da autonomia, do estudante pegar o conteúdo e se debruçar em cima dele, você tem que encontrar as brechas para conseguir fazer isso. E basicamente fica nos intervalos de quando você volta para casa ou nos fins de semana. Os fins de semana são os melhores dias para estudar. É engraçadíssimo. Fins de semana e feriados nunca foram tão esperados por mim quanto agora. Quando vê que o final de semana ou que o feriado está chegando, opa, ainda bem, vou conseguir desafogar o conteúdo de determinada matéria. Tirar o atraso, né?
Exatamente, exatamente. Os feriados dos fins de semana ganham outro significado. Mas dá para tirar, porque no final das contas é o que eu também comentei com você antes. Eu consigo me divertir ainda no final das contas. Tanto que muita gente fala, é até uma frasezinha que sempre repetem lá na sala por causa de uma das estudantes, que universidade não significa só estudar, você precisa também viver. Só que aí o que me pega nessa frase é porque eu consigo viver estudando. É, 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 a experiência de vida, vivenciar, ou seja, viver, literalmente vivenciar, também é possível enquanto se estuda. Não há de se olhar para os estudos como se fosse um castigo, como se fosse como se fosse uma dificuldade que eu preciso superar. Isso. Como se fosse uma dificuldade que eu preciso superar para finalmente chegar no alívio da vida. Trazer vida para dentro dos estudos faz com que os estudos fiquem bem melhores. Tá? Porque quando você tenta estudar, pode fazer. Quando se gosta do que se estuda, né? Estudar é um prazer. Ainda que cansativo, é um prazer, né? É isso. Exatamente. Exato. E a palavra que eu normalmente gosto de usar é eu se divirto. Usar, é maravilhoso essas expressões, tão ótimas. E é literalmente isso, é se divertir mesmo. O encantamento da nova descoberta, o encantamento de um novo conhecimento, dizendo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E depois, quando as coisas começam a se encaixar, você diz, nossa, isso se encaixa com aquilo que eu vi antes. Meu Deus, é incrível esse encantamento que normalmente a gente vai perdendo quando vai envelhecendo, que normalmente é só a criança que tem, e faz muito bem. Essa é a diversão, essa é a vida. E conseguir trazer esse pedacinho de vida para dentro dos estudos, sem dúvida, faz toda a diferença. Faz. Por isso que é tão importante a gente escolher uma profissão que a gente goste. Realmente estudar é muito cansativo, porque nosso cérebro ele satura, né? Ele precisa de descanso e às vezes não, a gente tenta sempre dar um pouco a mais, até chegar à exaustão. E isso se torna uma coisa vista como chato, né? Como obrigação, como uma coisa que não é prazerosa. Só que quando a gente estuda o que a gente gosta, o prazer é descobrir. E quando esse conhecimento ele se integra, né? Quando a gente consegue integrar um conhecimento da bioquímica com da fisiologia, com da anatomia, vem um autoestímulo, né? O cérebro ele se automotiva porque você está integrando, descobrindo tudo aquilo que você ama saber, né? Que você ama aprender. E realmente tudo isso que você falou faz todo sentido, né? Eu acho que quem realmente estuda o que gosta tem prazer em estudar. E é isso. Eu fico muito feliz, Dominique. Eu acho que você vai ser um excelente profissional. Fico muito feliz de você estar falando aqui, conversando com a gente. Está sendo maravilhoso. A gente já está com o tempinho terminando, nós temos mais uns 10 minutos. E quais as suas perspectivas no curso? Você já pensa, eu vou querer ser isso, vou querer aquilo? Você tem alguma perspectiva para o seu futuro como médico? Boa. A habilidade de entrevistadora da professora, tá vendo? Olha aí. A gente começou falando sobre o antes, depois sobre o agora e agora sobre o futuro, sobre o que virá. Isso é uma habilidade aprendida, porque a gente, né, escreve muitos relatórios, corrige muitas teses, TCCs, e tudo começa, né, de cima e vai afunilando. A gente vai adquirindo essa capacidade com o tempo. Muito bom, muito bom. As perspectivas agora, acho que provavelmente essa vai ser a resposta que frustraria alguém que estaria esperando alguma grande resposta. Porque o grande plano para o futuro, para mim, agora sem dúvida é experimentar.
eu não tenho nenhuma especialidade em mente, porque na verdade eu ainda nem conheço todas as especialidades que existem, e vão aparecendo algumas especialidades novas tão curiosas. Uma tão óbvia, inclusive, de uma professora que me deu aula com Bruno Severo, e aqui está, que é a professora Almerinda, ela é alergologista. Aí meu pai é alergologista, eu nunca tinha escutado falar nessa especialidade. Eu especialista em alergias, né? Ah, então, acho que experimentar agora provavelmente é a meta. Conseguir saber que eu consegui extrair tudo que a Universidade Federal de Pernambuco tinha para me oferecer. Ah, e no final, quando eu finalmente concluí, consegui ter a sensação de construção, conseguir olhar para tudo que foi feito durante esse tempo e saber que eu consegui realmente absorver tudo aquilo que a universidade me propunha. Mas já existem algumas ideias também para o futuro. Eu falo que as pessoas falam, ih, médico vai ter dinheiro, vai tal. Não vai ser exatamente isso, não. Eu provavelmente nunca vou conseguir fazer isso, porque a acúmulo de renda nunca foi uma das minhas ideias de meta de vida. Pode dizer. Nunca foi um objetivo, né? Isso, nunca foi. E quando eu penso em medicina, eu não estou fazendo medicina pensando num consultório particular que eu vá fazer para conseguir me aposentar cedo, para ficar o resto da vida aproveitando o meu não trabalhar. Eu estou estudando para poder trabalhar. Eu estou estudando para poder praticar a medicina, para poder ajudar as pessoas com aquilo que eu estou aprendendo. E fazer isso é o grande objetivo. Então, eu não quero poder me aposentar cedo, não faz o menor sentido na minha cabeça. E eu também falo que a meta é chão de terra. É chão de terra. É onde eu quero estar. Quando eu falo chão de terra, eu quero dizer, na verdade, uma metáfora para literalmente o interior, Sim. para onde normalmente as pessoas não, não pensam em seguir. Aí agora eu vou usar uma história maravilhosa aqui, que foi o professor Bruno Severo que contou na eletiva de humanização em saúde que a gente fez há pouco tempo, que é uma história maravilhosa e que é mais ou menos isso. Esse é o chão de terra que eu falo, que é a minha meta. Ele diz que ele foi em um projeto uma vez, aí nesse projeto eles levaram atendimento odontológico para a comunidade. E quando chegaram lá na comunidade, é claro que não tinha equipamento, não tinha instalação, não tinha absolutamente nada para conseguir fazer com que tudo funcionasse direito. Só que tinha gente, e gente com vontade de fazer que acontecesse. Aí o professor Bruno conta que aí quando ele olha, ele vê esse dentista atendendo as pessoas com a cabeça apoiada no colo dele, porque não tinha cadeira para elas se sentarem. E essa é a entrega. É. A cadeira não era necessária, os equipamentos não eram necessários. Gente com vontade de fazer era necessário. E, É uma e, e é isso. medicina, né? Que está Isso. tão distante do ser humano. É uma coisa a se discutir também em outras conversas, né? Como a medicina ela está distante do ser humano e mais próxima do fazer dinheiro. É uma das partes tristes mesmo. Inegavelmente, claro que não vai se demonizar a renda, a gente estuda para conseguir estabilidade financeira também, porque você precisa de estabilidade financeira para conseguir viver com estabilidade, para conseguir ter acesso a tudo que você precisa para conseguir ter uma vida tranquila e plena. Ou seja, estabilidade é um direito humano, na verdade. Só que quando esse vira o fim último, aí de novo voltando para as ciências humanas, quando esse vira o fim último, quando esse vira o objetivo final, só conseguir renda, aí as coisas param de fazer sentido. Ou seja, quando o objetivo final é a renda, as coisas não fazem sentido. Ele pode ser o caminho para conseguir fazer outras coisas, para conseguir ajudar os lugares de chão de terra que eu tinha dito. Aí faz um pouco mais de sentido. E tanto que a gente já está perto de acabar, eu acho que essa é uma boa para a gente concluir.
teve um outro professor que também falou sobre essa coisa de quando você fazer alguma coisa, procure sempre fazer alguma coisa que faça sentido para você. Aí ele arrematava fazendo um joguinho de palavras. E o que é que faz sentido para você? É o que faz você sentir. Então Isso. procure sentir tudo aquilo que você faz. E é basicamente isso que eu venho fazendo agora. Eu venho sentindo a universidade, sentindo os meus colegas, sentindo os grandes professores que eu encontro no caminho. Sem dúvida, eu sei que é aqui que eu quero estar agora. Eu sei que é com essas pessoas com quem eu quero estar. Fico muito feliz, Dominique, de você ser essa pessoa que vai se formar num curso tão importante para o ser humano. Né? Nós precisamos, sim, de pessoas que cuidam da nossa saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentre outras profissões da área de saúde. Nós precisamos, e nós precisamos de pessoas que ajam de forma humana, o que é tão difícil, né? Encontrar. Fico muito feliz porque você vai ser esse tipo de pessoa, né? Quero te encontrar praticando medicina lá na frente, tá? E, né, te agradecer por ter aceitado o meu convite para essa entrevista. Né? Sua entrevista ela vai ficar gravada no nosso canal no YouTube, aqui no Instagram, né? E as pessoas vão poder vê-la, né, quando tiverem tempo, né? Às vezes a gente sabe que tempo é uma coisa que quase ninguém tem mais, né? E é por isso que a gente deixa salvo, porque quando a pessoa tiver tempo, ela vai vir aqui e escuta a nossa conversa, tá? Muito obrigado, Dominique. Quando voltar para a universidade, me procura para a gente conversar e se reencontrar, tá certo? Já que eu não serei mais sua professora, tá certo? Mas quero estar sempre em contato, tá bom? Foi um prazer enorme ser sua professora e agora posso dizer que sou sua colega, tá? Muito bom, muito bom. Eu que agradeço, sem dúvida, também o convite. É o que eu falei para você, professora, que você me convidou, que normalmente eu não me considero um tema tão interessante. Não esquece. Só que aí a frasezinha que a senhora falou, que aí me pegou logo, é, alguém pode ser ajudado. Então, poder ajudar alguém em que a gente vai fazer já faz com que isso ganhe sentido. Então, foi sem dúvida esse o grande motivo de eu ter vindo para poder ajudar alguém que precise escutar alguma coisa do tanto que a gente falou nessa uma hora de conversa, para que aquilo que ele precisava escutar possa dar o estalo, ou então Isso, consiga trazer algum diamantezinho desse que eu falei para ele. Então, exatamente. sem dúvida, o agradecimento é todo meu e a gente segue em contato, sem dúvida. A universidade é bem pequenininha, no final das contas. A UFPE é um ovo, então a gente vai se cruzar muito ainda. Então, vou me despedir, né? Muito obrigada a presença de todos na live. Então, estamos aqui sempre que precisarem. Muito obrigada, Dominique, e até logo. Tchau, tchau.